Muito bem, então vamos iniciar o capítulo um dos mais importantes do curso de fundações, que é fundações por estacas. Algumas regiões das cidades têm água, e nós estamos aqui no caso de Brasília, e São Paulo, Florianópolis e tal, vai acontecer de ser tudo praticamente em estacas. Tubulões é uma das melhores fundações quando possível. A gente desce, examina, e um tubulão só pega carga de até 6.000 toneladas ou mais, sem precisar de fazer bloco, com a grande vantagem: nós descemos no tubulão e examinamos o terreno. Então, qual é a definição de estacas? Repetindo. Costa um pouquinho. Costa a porta. Estaca é um elemento estrutural esbelto. A única diferença de estaca e tubulões é que no tubulão desce alguém. Se não descer, não está bem. Na estaca, não desce ninguém. Se descer, é um caso raríssimo, porque tem estacas de 80 centímetros de diâmetro vazada. Mas aí é uma situação muito complicada. Então, são elementos estruturais esbeltos, finos, com a finalidade precípua de transferir a carga dos pilares para substratos resistentes, em profundidade. Então, camada mais fraca, solo mais resistente. Uma das possibilidades é pegar a carga aqui e transferir ela para a camada mais resistente. Diferentemente das sapatas e dos tubulões, que a cunha de ruptura passa por fora do fuste, no caso do tubulão ela volta para o fuste, mas a parcela por atrito lateral é desprezada. Então, como é que uma estaca vai pegar a carga do seu pilar e transferir? De duas formas: por atrito lateral e por ponta. Então, uma fundação por estaca, pelo fato do bulbo ou a superfície de ruptura vem passando pelo fuste, ela é capaz de resistir à carga. Por atrito, esse giz, por exemplo, olha, ele pesa 5 gramas. Eu estou segurando só pela lei de Coulomb, tensão cisalhante entre a minha pele e o silt, que o giz, o grão é de silt. Tá vendo? Eu consigo segurar 5 gramas. Pode também ser uma estaca que passa de ponte ou em lama, a carga toda que eu já estou colocando 400 gramas, pega só por ponta. Mas em geral, eu vou ter uma estaca que trabalha por atrito aqui em cima e por ponta. Então, diferentemente de tubulões, radies e sapatas, a capacidade de carga de uma estaca vem por atrito e por ponta. Então, apesar de que essa soma fisicamente não é muito legal, mas até hoje, no terceiro milênio, ainda se considera essa soma, porque os recalques são diferentes. Então, nós vamos usar a estaca para vencer isso. E a estaca, em geral, pode trabalhar sem problema nenhum debaixo d'água. Muito bem, apesar de que a única diferença entre estaca e tubulão é que alguém desce, lembram-se, mesmo estaca escavada com máquina com trado em cima de caminhão, se der para alguém descer, desce e faz uma basezinha pequena. Desce, limpa e faz uma base pequena. Você vai eliminar um componente que pode ser grave do recalque imediato, com compressão de sujeira. Muito bem, eu posso classificar as estacas quanto à forma que ela é concretada. Eu tenho estaca moldada in loco. Moldada in loco é aquela que, desculpa,
é aquela onde o solo é a própria forma. Então, estaca moldada em loco é aquela que o solo é a própria forma do concreto. Se faz a cava e coloca-se o concreto aqui dentro. Alguém tinha me perguntado sobre a ferragem de estacas. Não faz parte do curso de fundações, mas se o programa estiver bom, em meia hora eu explico. Em geral, 99% das estacas não são armadas. O ferro que você vê é só ferro de ancoragem, ferragem de arranque. Estacas, para ser armada, ela tem que sofrer momento ou empuxo horizontal. Em geral não precisa. Tem só um pedaço de ferragem aqui que corresponde ao comprimento de ancoragem. Mas eu recomendo descer pelo menos 2 metros. E uma estaca hélice que tem uma desvantagem de, se você demorar a não conseguir colocar o ferro, que você enche de concreto e depois espeta o ferro, pelo menos 2 metros ela aceita. Muito bem. E quanto de ferro? Respondendo a pergunta de um aluno. Ora, a seção de ferro ou de aço é igual a 0,6% da seção de concreto. Por exemplo, uma estaca de 80 centímetros de diâmetro, ela tem meio metro quadrado de área. Então ela vai ter 30 centímetros quadrados de aço, que deve dar aí perto de 30 barras de 10 milímetros ou de 12. Eu recomendo fazer essa ferragem dividida em 2 partes. 0,3 mais 0,3%. Por quê? Porque 0,6% ficam aqui e depois 0,3% desce espetada. Porque facilita ela a descer a metade da ferragem e garante eu ter um pedaço de estaca armada num comprimento maior em solo fraco. Normalmente o solo da superfície é fraco, pode ser até aterro. Então, vamos supor que você chegasse ao cálculo aqui de 30 barras de 12 milímetros. 15 fica aqui e 15 desce espetada fora do estribo. O estribo não é absolutamente necessário, mas é muito bom colocar o estribo numa estaca. Você poderá ver alguns executores só espetar o ferro, não é bom. O estribo combate torção, momento, etc. Mesmo que ele fique torto. Máquinas que andam aqui em cima geralmente amassam a ferragem. Tem problema nenhum. Desamassa, escova e limpa ela. O importante, mesmo amassadinha, ter estribo. Isso é bom. Então, uma boa recomendação são 2 metros e 4 metros. Se o terreno é muito ruim, SPT2 ou fraco, aumenta a profundidade. Né? Porque você vai ter um comprimento de concreto de baixa resistência sem ferro. Muito bem. Então eu tenho uma estaca chamada moldada em loco, aquela que o solo é a própria forma. Essa estaca moldada em loco, ela tem uma grande vantagem sobre a pré-moldada. É que o solo fica em contato direto com o concreto. E a área de contato é fundamental. Lembram-se da teoria de Coulomb? Essa resistência tal. Isso aqui tem unidade de pressão, quilos por centímetro quadrado ou kPa, multiplicado pela área lateral da força. Isso aqui é toneladas, isso é toneladas, resistência total do solo é toneladas, que é resistência de ponta, toneladas, mais resistência por atrito lateral, tonelada. Isso é obtido
multiplicando-se a resistência unitária, que é pressão, vezes a área. Então, eu preciso ter contato íntimo entre o concreto e o solo. Para isso, a estaca moldada em loco é muito boa. Mas também posso ter estaca pré-moldada. É aquela que ela é concretada ou moldada ou fundida fora do solo. Não quer dizer que é comum a gente fazer a própria estaca na obra. Mas fazer a obra no canteiro não quer dizer que ela é moldada em loco. Moldada em loco é quando o solo é a própria forma. A pré-moldada, entretanto, leva uma vantagem: concreto de muito boa qualidade. É feito em, às vezes até concretagem a vapor, a quente e tal. Mas o problema de fundações está onde? No solo. No solo fraco. Não, mesmo no solo em geral. Não é no concreto que se tem problema, entendeu? Geralmente estou preocupado é com o solo. Portanto, essa estaca com esse concreto muito bom, todo cheio de ferro, só é importante enquanto ela está sendo transportada, que ela vem na horizontal. Senão da fábrica até a obra ela quebra. Por isso, muito ferro. Quando a máquina levanta a estaca, também ela flete, flamba, porque levanta num ponto só com cabo. Se não tiver ferro, vai trincar e quebrar. Depois que coloca a estaca de pé, todo esse ferro fica, de uma certa forma, desnecessário. Por isso o custo da estaca pré-moldada é um pouco maior do que as outras, porque tem mais ferro do que precisava. Se bem que um pouco de ferro sempre ajuda. Em compensação, ela tem uma outra vantagem. Então ela leva a desvantagem em relação à moldada em loco, porque na cravação pode haver descolamento do solo. Eu perco área. Área vezes pressão dá força. Toda a área que eu perco resistência. Por isso os senhores verão sempre na sua obra importante alguém jogando areia no pé da estaca. Está cravando a estaca, um operário jogando areia no pé para ela puxar a areia para dentro, para manter esse contato e não perder a área. E mais, se o solo é coesivo, é uma argilocilte, com a chuva essa água entra, ela amolece. Se ela amolece, ela perde resistência ao cisalhamento, perde resistência. Então, não esqueça disso não. Estão cravando estaca na sua obra, alguém jogando areia no pé constantemente. Muito bom. Então, sobre esse aspecto, eu tenho a moldada em loco, que leva essa vantagem, que ela é íntima do solo, não perde área. Se há um solapamento, ela enche aquele solapamento. Em contrapartida, eu tenho a pré-moldada, que a qualidade do concreto é muito boa. A pré-moldada tem uma outra vantagem. Eu vou falar nela agora quando eu citar as condições de cravação, que é estaca cravada. Então, eu posso classificar uma estaca quanto às condições de implantação. Tem uma estaca escavada. Está muito rápido? Então, quando é que uma estaca é dita moldada em loco?
quase. Um dos dois. Quando é que ela é chamada moldada em loco? O solo é a própria forma. É mais ou menos o que você disse, só que solo é a própria forma é mais correto tecnicamente. Porque eu sei que eu nunca vou ter vazios entre a estaca e o solo. Porque quando o solo é fraco, pode haver solapamento, 2, 3 metros cúbicos. Quando a gente acelera muito a execução de duas estacas, uma perto da outra, pode vazar concreto até de uma para outra. Então, precisa tomar cuidado. Estaca muito próxima, a gente não faz isso. Tá certo? Já aproveitando, já que eu te disse isso, as estacas moldadas em solo, se tiver mais de uma estaca num bloco, que é comum, vamos supor, um pilar relativamente carregado, estaca vai até 100 toneladas por aí, eu vou ter que ter um bloco de 3 estacas, vamos supor. O espaçamento entre eixos de estacas, depende se ela é moldada em loco, escavada, e se ela é cravada. Em estacas escavadas ou moldada em loco, esse espaçamento é igual 3 vezes o diâmetro da estaca. Então, quando você for desenvolver o seu projeto, se a estaca não for pré-moldada ou cravada, lembra-se que a hélice não é nem cravada e nem escavada. Então depende do solo, é bom manter 3 vezes o diâmetro. Ou seja, uma estaca de 30 centímetros, entre eixos, é bom que ela tenha 3D. Numa estaca cravada, a distância entre eixo pode ser de 2,5 vezes o diâmetro. Então lembre-se disso no seu projeto. Muito bem. As estacas cravadas, elas levam essa vantagem de ter um empuxo passivo, que a gente vai falar daqui um pouco. Vamos rememorar isso. As escavadas ou moldadas em loco, ela tem um empuxo ativo, trabalhando no atrito lateral. Então, estacas do grupo escavadas. Uma estaca é dita escavada quando o solo sai. Então, quando se escava uma estaca, o solo sai. É o caso do tubulão. Quando a estaca é cravada, acontece aquilo que a gente já falou na pré-moldada. Ela empurra o solo para a lateral e para a ponta. Ela desloca o solo. Muito bem. Quando a estaca desloca o solo, além de melhorar o solo reage com um empuxo chamado passivo. Você de novo, qual é o seu nome? Leidiane. Eu sei que você já estudou isso em estabilidade de talude e tal. Não se preocupa não. Quando é que acontece antes? Qual que é o menor empuxo? O ativo ou passivo? O que é empuxo? Isso não faz parte desse curso, mas é bom. O que é empuxo?
Geralmente horizontal. Quem que exerce? Exerce na estrutura. Então, você escava o solo derruba, né? Soterra a gente, quebra a cortina, empurra a estrutura, etc. Isso é empuxo. Existem 3 tipos de empuxo: o ativo, o repouso e o passivo. O nome é ruim. O passivo é o maior deles. Quando é que acontece o empuxo ativo? Eu já falei isso. Frouxou o solo, é o menor empuxo, não é? Muito bem. Por que que esse empuxo é menor? Porque ele usa a resistência do próprio solo interna. Não deixa o solo desabar. Então, uma estaca cravada, ela compacta o solo, ela desloca o solo, vai ficar muito apertada, vai gerar um empuxo passivo alto, às vezes chega a ser 10 vezes maior do que o ativo, e consequentemente vai gerar uma alta resistência ao cisalhamento, o que é bom. A estaca fica apertada no chão. Quando ela é escavada, é o empuxo menorzinho, ela tem menos resistência por atrito. Isso é intuitivo, né? Então vejamos, a melhor estaca seria aquela moldada em loco, que eu não vou deixar falhas entre o solo e o concreto. E a melhor estaca é aquela cravada, porque ela gera empuxo passivo. Então qual seria uma estaca melhor das duas propriedades? Uma que fosse cravada e moldada em loco. Não é impossível, não. Um fulano chamado Frank, em 1906, bolou uma estaca cravada e ao mesmo tempo moldada em loco. Como ele fez? Cravou um tubo de ponta fechada, só que não era uma chapa de aço fechada, era uma bucha de areia que ele fazia uma base. Crava o tubo e faz uma base socada, depois vem lentamente tirando o tubo, colocando concreto apiloado. Então ela é cravada e moldada em loco. Não fica nenhuma única falha entre a estaca e o solo. Tem uma cebola, uma base socada violentamente, tanto é que é uma estaca lenta, muito boa, excelente porque ela compacta o solo, a base, mas é cara, lenta, e derruba toda a vizinhança velha que tiver por perto. Porque na hora de cravar, inclusive é normal, você vê até fotografias e tal, ou o pessoal em obras que tem estaca franca, junta de gente nos buraquinhos do canteiro para ver a pancadaria, porque cai um pilão de 3 toneladas, de 15, 20 metros para fazer a base. Se o seu vizinho não for muito resistente, vai trincar o vizinho todo. O melhor é comprar, quando a casa é pequena, se compra o vizinho. Por isso, lembra-se da observação profissional, vai fazer uma obra que tem vizinho, faça um laudo pericial, fotográfico, assinado. Olha, depois disso é uma tremenda dor de cabeça. Eu mesmo estou olhando 3 ou 4 obras em Florianópolis. Uma delas, de 13 andares, os moradores estão no hotel há 2 anos, pago pela construtora que construiu um subsolo com a cortina que não ficou legal, né? Entortou o prédio, trincou e tal. Então, o prejuízo vai para mais de R$1 milhão só em despesas administrativas, advogado que acaba ganhando mais dinheiro nisso, e reforço das fundações. Então, uma boa estaca chamada tipo Frank é aquela que é cravada e é moldada em loco. Não fica vazios e comprime o solo. A estaca hélice que está muito em moda não é nem cravada
e nem escavada. Ela não deixa frouxar o solo, mas também não comprime o solo. Por isso existe já, vocês podem já ter ouvido falar na estaca ômega, que é uma hélice, mas que ela compacta o solo. É caríssimo. A hélice contínua já é uma estaca, já é uma máquina cara. Eu acho que a última que nós compramos, R$ 1.800.000. Então, a estaca ômega, ela tem que ter um torque muito grande para cravar esse tipo de estaca, que nós vamos ver depois. Então, ela leva essa vantagem de ser cravada e moldada em nó. Muito bem. Alguma dúvida ou sugestão até aqui? As edificações são bem próximas, esse laudo pericial é comum das editoras? Olha, segundo pesquisas inglesas, medições feitas por, certamente, pesquisa de estudantes ou de mestrado e tal, que uma escavação afeta até 2 vezes a profundidade, a vizinhança toda. Vai fazer uma cortina com subsolo, por exemplo, 2 subsolos que são 6 metros, tudo que está a 12 metros pode quebrar o piso e tal. A minha experiência é uma vez. Então, tem 10 metros de subsolo, se tiver alguma coisa por perto de 10 metros, pode ser afetado, entendeu? Principalmente se usar grampo, que é frouxo, no lugar de tirante, que é protendido, para segurar a parede. Mas eu não me lembro, qual é a pergunta mesmo? Ah, sei. Bom, no caso dessa nova cidade Águas Claras, costuma não ser problema, porque um prédio, por sorte, Brasília tem um plano diretor, não é colado no outro. Segundo, as fundações são profundas e boas. Mas se aproximar muito, pode dar problema no vizinho. Então, a recomendação continua a mesma. Faça um laudo fotográfico, pegue a assinatura do proprietário, etc. Muito bem. Podemos, então, classificar a sondagem quanto ao material. Eu posso ter estacas de areia. Que geralmente é usada para drenagem de rodovias. Mas como areia, com um pouquinho de cascalho bem compactada, não deforma na vertical, ela fica resistente, não tem deslocamento vertical, pode ser usada para varandas, muro, etc. Eu realmente não tenho experiência com isso. Nós estamos trabalhando com solo de cimento. Já estou terminando isso. Quando terminar, vou começar a orientar a pesquisa em estacas de areia para ver se eu baixo o custo das habitações populares. Se for fazer estaca de areia para fundações de pequena carga, você pode compactar areia, coloca um pouco de cascalho e faz um pilarete de concreto para pegar a ferragem do baldrame. É possível. Eu não conheço experiência a respeito e nem tenho experiência. Em geral, o que se faz é quando você, por exemplo, tem uma pavimentação não sei de quantos quilômetros, uma rodovia, e vai passar por uma zona adensável, terreno muito ruim. Então, você pode lá na frente fazer furinhos e encher de estaquinha de areia. Hoje já existe drenos fibroquímicos. Você crava no chão para a água poder sair e ele adensar rapidinho. Quem faz viagem Rio Santos já viu que a estrada é toda cheia de lombada. Tem placas até, cuidado,
você está atrás de um veículo, de repente ele some, porque trechos em adensamento, está adensando a funda 2, 3 metros, então eles recapeiam. A estrada que liga, que chega até Florianópolis, também é toda em cima de terreno ruim. As pistas dentro de Florianópolis, do lado do aeroporto, sofrem muito adensamento. Então, o DR de lá coloca uma plaquinha: cuidado, trecho de adensamento. Ou seja, de repente pode aparecer um caminhão na sua frente, porque às vezes adensa, efeito de adensamento de saída de água, 2, 3 metros. Então, se faz um tabuleiro de pirulitos de areia, a água chega ali rapidinho, adensa, com 2, 3 anos ela chega lá. Você pode até depois sobrecarregar em cima, né? Enche de aterro para pressionar para a água sair logo. Então, para o seu subleito afundar antes de você fazer a estrada. 2. Temos estacas de solo e cimento. Plástico. Muito bem. Principalmente agora, sob esse apelo da Minha Casa Minha Vida, que está, e está mesmo, eu até não acreditei não, mas estão cumprindo. Vão fazer 4 milhões inicialmente de moradias, com cargas de 6 toneladas, em cima do solo vermelho do Brasil, que é colapsível. Colocou um radinho em cima, se o solo for da família colapsível, com 2 chuvas ele vai rachar. Como é feita essa estaquinha? Se faz um furinho com trado manual ou trado mecânico. Trado manual fura tão bem quanto e dá emprego para muita gente. Pode furar de 6 a 8 metros. Se necessário for, faz uma basezinha largada. Com o próprio solo que é retirado, volta esse solo para dentro da cava, sem areia e sem brita. É uma fundação, além de tudo, ecologicamente correta, não precisa de muita tecnologia, pode ser feita em regime de mutirão. Na parte superior é bom colocar 1 metro de concreto. Fura 6 trados desse de 6 metros de profundidade por dia. E, examinando quase todos os solos do Brasil, um volume, uma lata, uma padiola de cimento, 7 de solo, mais 26 litros de água, funciona muito bem. Então, como faz isso? Com o tradinho fura 6, 8 metros para sair da zona colapsível. Mistura a argila ou qualquer solo, se tiver areia fica ótimo. Se naturalmente já te for uma areia ou uma argila arenosa e tal. Fura com tradinho, o próprio solo está ali, mistura com cimento e água sem brita, sem areia, ou seja, não precisa desmontar a montanha para tirar a brita, nem dragar a rilha. E volta esse mesmo solo para o buraco. Deixa 1 metrinho de concreto para colocar ferragem, porque o solo vermelho brasileiro é ácido. Se você colocar ferragem no solo de cimento, ela vai correr. Vamos fazer um intervalo, depois eu vou mostrar slides sobre isso daí.